Vamos dar a palavra aqui ao senhor, que o senhor Pedro está com a palavra por 1 minuto para que a gente possa fazer a Quero pergunta. dizer que eu estou bastante apreensivo com os resultados, até porque essa audiência pública ela está sendo registrada. Eu estou preocupado, eu vou lhe dizer o seguinte, é a questão da sinergia, da fala, da questão do lançamento de que queremos uma empresa que otimize, que esteja bem, que cumpra o seu papel, que cumpra o TAC. E eu estou vendo uma coisa aqui que é o seguinte, todos nós que trabalhamos com números, esses números têm que ser identificados a rigor. Se você não identifica os números a rigor, você não pode fidelizar a informação, você não pode fidelizar a operação, tá? E aí o que acontece? Para você poder potencializar qualquer atividade, esses números têm que bater. E eu já ouvi tanta coisa aqui, que nós já estamos aqui há 180 minutos, ouvi tanta coisa aqui, que se pegar, ouvir tudo que foi falado aqui, não há uma sinergia, há muitas contradições, inclusive pode até ser muitas das falhas até de memória. Uma delas que começou o seguinte: o projeto Cidade Operária foi um projeto planejado para 15 mil casas e só tem 7.500 casas. Eu acho que houve uma falha de memória do meu amigo aqui, o Marco Silva, quando ele disse que 3.500 casas está registrado aqui. Quando você vai trabalhar essa questão de trabalhar os números para identificar a quantidade de residência, para encontrar os X mil metros cúbicos de águas que é consumido, já há um erro. Quer ver outro erro? Quando se fala que essa questão de falar de hidrometização, de consumo, de perdas, etc, tem outra coisa. Nós temos aqui, eu conheço aproximadamente umas 20 ruas que as pessoas não têm água. Agora, para identificar, a rigor tem que ter uma operação, porque senão nós vamos ter ainda 2 ou 3 ou mais. Agora, quero aqui parabenizar pela ação da promotoria distrital de criar esse espaço para que a gente possa individualmente ir lá no Maria Aragão para poder colocar. Eu não vou colocar as situações que tem aqui, porque senão a gente vai sair daqui às 11 horas da noite. Eu não vou colocar, mas vou lá no Maria Aragão para colocar. Agora, Marcos Silva, companheiros, eu quero lhe dizer o seguinte: com essa situação, com esses números que hoje são colocados aqui, que estão registrados, a CAEMA daqui a 30 anos não resolve o problema dentro de São Luís. Isso, vamos para o próximo inscrito. A CAEMA, ela cobra 30 dias de água. Você pode observar nas contas, né? Mas nós só temos 15 dias de água. Então, gostaria que a própria promotoria respondesse, né? Porque isso aí é contra a lei, né? Cobrar uma coisa que não se tem. Outra coisa, na reunião passada, eu estava aqui, aonde ficou acertado que as pessoas que se dirigissem até a CAEMA iriam ter, né, as suas contas que vieram abusivas, né, reajustadas. Eu estava com 10 dias de operada, mesmo assim eu fui até o Coafuma e lá fiquei sabendo que não havia nada dito lá, né, para que pudesse ser resolvida a minha questão, e voltei. E agora eu quero perguntar ao senhor Marcos Silva, onde está sendo resolvido essa questão? Vai estar aqui, né? Vai estar no Coafuma? Aonde vai estar? Porque você disse que vai resolver, mas quando a gente chega até lá, eles nem sabem sobre o assunto. Conceder aqui a resposta, Pedro. Pessoal, eu não tenho procuração da CAEMA em falar em nada, tá? Muito pelo contrário, eu que encabecei junto com vocês toda essa luta aqui sobre esses aumentos abusivos da CAEMA. Só respondendo também, dona Luísa, o Mauro, tá, pode ter ocorrido essa questão de não ter resolvido isso, mas ele realmente está passando tudo isso aqui para mim, e eu estou repassando para vocês no grupo da gente, né? Acho que tem 80 e quase 100 pessoas, e eu estou repassando tudo à medida do possível.
Também ontem eu estive falando com o Marco Aurélio, que também eu digo, eu não tenho procuração de falar nada em defesa da CAEMA. Muito pelo contrário, eu estou brigando contra tudo isso para poder arrumar essas contas de vocês, porque água é saúde, mas a saúde mental de vocês está sendo afetada já tem praticamente 4 meses. E isso é o que importa para mim também, porque já era até para a CAEMA ter resolvido isso. Desde o momento que veio o primeiro mês, o segundo mês com erro, já era para ter procurado cada um morador e tratado isso com uma responsabilidade ainda maior. Não ter deixado tudo isso eclodir da forma como foi, para estar acontecendo isso. Eu creio que assim, é necessário a gente trabalhar em cima de prazos, porque a senhora doente com 10 dias de operada teve que ir lá. Eu até pedi, não vá, bora guardar, estou esperando isso aqui. O Mauro está preparando um relatório, e eu estou sempre dizendo para vocês, o que aconteceu? Não está sendo agora, foi cortada toda a operação aliás, foi pausada a operação de corte de água. O que eu sempre digo para vocês, está vindo contar, cara, não paga até resolver tudo isso. O que me foi passado ontem também, até passar para vocês, a conta vai ser refaturada da forma como foi colocada, como era pago anteriormente. Então, assim, toda essa apreensão que vocês estão, eu estou sentindo também, porque vira e mexe 5 horas da manhã, às vezes estou recebendo mensagem de vocês. 11 horas da noite, de maneira individual, no WhatsApp, eu recebo mensagens. Às vezes até 1 hora da manhã eu recebo mensagens. Então, assim, não tô me opondo em não receber e não atender ninguém. Porque eu estou indo lá, estou conversando com o Marco Aurélio, converso com o Marco Silva, da mesma forma como também converso com o Mauro. Aqui eu estou muito preocupado com a saúde mental e física de vocês, porque a gente vê, são idosos e não era para estar passando isso. Não era para estar passando isso. Mas, assim, só pegando esse ensejo, dizendo que eu estou repassando tudo para vocês, tá? Que está acontecendo. Passar a sua pergunta, desejar para o Marcos responder, tá bom? E, assim, ele vai responder e já eu volto a falar aqui com você. Muito bem. Primeiro, o nosso companheiro, quando eu me referi a 3.500 casas, eu me referi às casas que foram pelos contemplados. Na verdade, o projeto total era 15 mil casas e o projeto do conjunto para entregar era 7.500 casas, certo? Esse é o número. Contemplado foram 3.500, o resto foi ocupado, tudo ocupação, certo? Com relação à pergunta da colega, da companheira lá, na verdade é o seguinte, nós ficamos inclusive de acertar uma vinda para cá, para viabilizar o atendimento aqui. O problema é que parece que não conseguimos fazer um acerto, que era trazer o setor comercial para atender o pessoal aqui, inclusive. Fazer a solicitação para o comando, a gente viabilizar a internet, trazer os computadores para atender essa demanda aqui, certo? Então, isso aqui ainda pode ser feito novamente. Vim para o atendimento aqui, eu posso retornar a conversa com o Mauro e dizer, vamos fazer o atendimento lá, conversa com o comando, pede o espaço e a gente recebe o pessoal aqui, porque nós estamos com um problema, porque tudo está sendo resolvido no Vinhais, é muito longe, certo? Então, aqui, quando a gente tinha estrutura para resolver na cidade operária, era mais fácil, mas não é. E realmente, quando você chega no Vinhais, como quem veio para a reunião? Foi eu e Mauro. Mauro é o diretor. Mauro não disse para nenhum atendente lá, da tratativa. Aí chega para o atendente não conhece, não sabe. Então, é um problema de comunicação que a gente precisa resolver. Que quando o Pedro Henrique foi conversar com o Mauro, eu pensei que inclusive fosse tratar disso, e trazer para cá, certo? Então, nós podemos retomar a conversa e dizer, ó, vamos resolver esse problema lá do refaturamento aqui. Mas eu vou insistir com vocês, gente. Sim, muito bem. Vou insistir com vocês. Vamos junto buscar uma solução para isso. Eu andei nas ruas e, digamos assim, de 60 casas, eu encontrei 3 com problemas, certo? Nas ruas que eu andei. E aonde tiver problema, que a pessoa me chamar, eu vou. Minha equipe está aqui, a equipe que eu coordeno. Mas eu gosto de ir presencialmente com ela, certo? Porque muitas das vezes a pessoa não sabe dar uma orientação para o morador. Eu estudo saneamento para isso, é para ajudar o povo, para fazer o povo entender como funcionam as coisas, certo? Então, essa questão aqui, eu vou retomar essa conversa com o Mauro, para ver se a gente traz para cá, viu, Elias?
Elias, inclusive, ficou de ajudar, né? Ajudar para a gente fazer isso aqui e tocar para frente essa solução. Pessoal, mais algum inscrito? Porque acho que a gente vai já nos direcionando para o encerramento. Alguma pessoa quer perguntar? Tem uma observação que eu poderia fazer com o Marcos Silva. Vamos só respeitar o direito de inscrição dela ali, ó, que é para ela falar, e o senhor vai ter oportunidade com certeza, tá? Boa noite, eu cumprimento a mesa e a todos que se fazem presente nesse recinto, e eu elaborei aqui a minha pergunta. O senhor Marcos Silva fala muito em desperdício de água. Sabemos que não temos água devidamente, e ainda tendo em vista que algumas vezes a água vem com odores fecais, ou seja, poluída, o que vai implicar também no saneamento básico. O senhor fala em resolver problemas isolados, e os demais moradores, o que será feito? Aqui é um problema conjunto, coletivo. Eu aguardo a solução. Na verdade, assim, nossa disposição aqui é de resolver todos os problemas. Todos os problemas que chegarem até a CAEMA, nós vamos buscar resolver, certo? Não é essa história de dizer que vai resolver individual. Agora, o sistema de abastecimento de água, cada pessoa é responsável pelo seu sistema. Nós não temos sistema, digamos, condominial. Então, você é responsável pela sua tarifa, pela sua conta e pelo seu uso. Então, para mim resolver os problemas, eu tenho que resolver o problema de cada um. A demanda, por exemplo, a senhora citou a questão da água com odor. Qualquer problema que a senhora tiver de odor na água, comunique a CAEMA, porque a CAEMA ela tem que atender com base em um parâmetro de uma portaria. Então, a água não pode ir com odor, certo? Então, Catinha, pega o endereço da senhora que nós vamos mandar fazer a amostra da água dela lá, tá bom? Eu quero aproveitar aqui para a gente fazer eu quero lhe fazer uma pergunta. A senhora chegou a fazer algum protocolo de alguma reclamação formalizada para a CAEMA sobre esse problema? Não, né? Então, gente, é necessário que haja isso. É necessário que haja a formalização dessa reclamação, tá? Porque, para vocês terem ideia, lá na Defensoria Pública, como a gente trabalha, se não há uma formalização de um reclame da pessoa, não tem como a gente também tomar providência para solucionar a questão, né? Então é importante que cada pessoa exerça a cidadania dentro do tempo que cada um tiver também. A gente não pode olvidar dessa situação. Todo mundo é muito atarefado, né? Mas na medida da necessidade, a pessoa procura o órgão, faz a reclamação. Por quê? Se a CAEMA não atender a norma que preconiza que a sua água tem que chegar de uma forma regular, você vai para uma outra fase. Se a CAEMA não resolve, alguém tem que resolver. Alguém tem que resolver. E aí, até que seja a justiça também está ali para tentar resolver. Eu queria passar agora para o próximo inscrito. O senhor lá, Porque é o seguinte, antes da regulamentação, nós pagávamos 15 metros. Então, a regulamentação baixou para 10 metros. Ou seja, já foi 5 metros tirados. Por que não continuar com os 15 metros? Foi uma alteração legislativa? veja bem, eu até esqueci de responder a colega lá, que ela falou dos 30 dias de água e tal. A água que a CAEMA serve, ela não serve por dia, ela serve por quantidade de metros cúbicos, certo? Então, se você usar 1 metro cúbico de água, ela vai medir 1 metro cúbico. Você não paga pelos 30 dias, você paga pelo que usa de água, certo? Por isso, a medição é importante, porque se você usar só 5 metros cúbicos, vai estar abaixo de 10. No caso, aqui na cidade operária, nos locais onde não era cobrado pelo hidrômetro, você tinha uma conta fixa de 15 metros cúbicos baseado na área construída, certo? Que deu 15 metros cúbicos. O que acontece? Quando eu digo baixar para 10 metros cúbicos, é porque o hidrômetro, ele pode me propiciar, se você tem 2 pessoas na casa ou até 4, não justifica o uso a mais de 10 metros cúbicos, certo? O padrão de quem tem 4 pessoas de uma família, pessoal trabalhando, não passando o dia em casa, é o consumo vir 10 metros cúbicos. Então, se você está pagando 104, se seu padrão for 10 metros, você vai pagar 67. O hidrômetro lhe ajuda. Vou dar um exemplo aqui, Joaquim. Lá no Alto do Calhau, Farol de São Marcos, Turu, a população
toda a população lá só tem água lá e a fossa. A tarifa era R$ 104. É um condomínio de classe média, policiais e professores. Para colocar o hidrômetro lá, são 130 casas. Foi uma luta, porque o pessoal não queria continuar. Depois que colocou hidrômetros, que baixou, hoje ninguém fala em tirar. Os vizinhos deles que não tinham hidrômetro estão pedindo hidrômetro. Porque quando você usa o hidrômetro com segurança, você só vai pagar o que usa, certo? Então, essa questão, eu espero que você entendeu. Você está pagando 15 metros cúbicos de água, baseado numa estimativa da área construída, certo? Com o hidrômetro, lhe possibilita reduzir, certo? Próximo inscrito, pessoal. Oi. Pessoal, o que eu quero só também pedir novamente que para o Marcos, tá? Que ele possa também lá levando na reunião junto com os demais diretores, é o que justamente eu falei anteriormente, tá? Eu estou preocupado muito com a saúde mental de vocês, tá? Idosos. Eu queria um comprometimento aqui do Marcos, se a gente poderia estabelecer um prazo, tá? Para poder ter essa resolução. Porque assim, como eu já falei, a gente já está nessa labuta, praticamente aí tem contas que tem 3, 4 meses, aí já entrou mais um após aquela audiência pública que tivemos e já está vindo cobrança do mês de julho já. Eu queria assim, para a gente poder pensar também na saúde mental dos moradores, se a gente consegue estabelecer um prazo, uma data, dizer assim, olha, o relatório está aqui, vamos fazer todo esse refaturamento e entregar para os moradores, porque o que acontece? Também outra coisa que eu me preocupo, pode acontecer alguma eventualidade e esse morador que tiver com o dinheiro guardado, pensando que vai pagar com aquele valor anterior, ele tem que usar essa verba. E isso gerar uma bola de neve ainda maior. Então, assim, a gente poder, porque já tem muito morador que chega e me liga, Pedro, eu já quero pagar, já tenho o dinheiro guardado, e isso fica sempre preocupando ainda mais. Então, assim, vamos trabalhar, assim, pensar assim, eu sei que não é fácil, mas a gente pelo menos dizer assim, para a população, olha, no final deste mês eu resolvo, no dia 15 do outro mês eu consigo resolver. Vamos pensar assim, um prazo para poder achar essa solução. Olha, eu quero, na segunda-feira, já está dando uma posição aqui para o Joaquim com relação a essa questão do refaturamento aqui, certo? Segunda-feira, amanhã mesmo eu converso com o diretor, a gente ajusta para segunda-feira ver uma forma de fazer o atendimento de cada um e ir refaturando. Porque assim, como está suspenso o corte, a CAEMA não vai receber e nem vai cortar, certo? O que nós queremos? Nós queremos que as pessoas contribuam com a CAEMA com a tarifa. E aí a gente também tem o interesse de fazer com que isso se resolva rápido. Então, na segunda-feira, eu me manifesto aqui para o Joaquim e para o Pedro, para o Elias, que está aqui também, que é uma grande liderança também aqui do bairro, muito preocupado com vocês, e a gente busca adequar o atendimento. A princípio, eu propus aqui, mas de repente pode ser também na loja da CAEMA, certo? Por quê? Vai depender da disponibilidade de internet de conexão no nosso sistema, porque para resolver tem que estar integrado ao sistema. Se eles conseguirem conectar aqui, conseguir o espaço de um comando, aqui é mais agradável, tem mais espaço, certo? Mas não, a gente vai tentar levar para a loja da cidade operária. Tá bom assim? Fechadinho? Então, segunda-feira, depois tiver uma resposta do Marcos, eu passo para vocês no grupo também. Gente, antes do passar a palavra para o Juliano, para ele encerrar, eu faço minha aqui as palavras do Pedro, quando ele falou de uma ausência de sinergia. Eu acho que a gente precisa buscar isso mesmo, porque eu tenho notado a CAEMA muito preocupada com a hidrometração e com a cobrança, né? Sendo que tem isso é o acessório do acessório do acessório no TAC, que foi feito com a Defensoria. O TAC era para saneamento básico, o TAC era para que se levasse dignidade aos consumidores, né? Em especial aos mais pobres. E, de repente, em algum momento isso se desvirtuou e a CAEMA só quer cumprir uma cláusula, que é a que fala da hidrometração. E mesmo assim, de forma diferente do que está lá, né, que não se começou pelos bairros ricos. Mas, enfim, eu queria pedir primeiro, eu queria agradecer a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública,
iniciou o trabalho e tem dado todo o suporte à comunidade, né, e ao Ministério Público. Eu me sinto em casa quando eu estou indo lá falar com vocês, tá? Então, muito obrigado. Eu queria também pedir à comunidade, importante isso, viu, gente? Eu queria pedir a vocês, nesses dias que a equipe da promotoria estará aqui, que vocês compareçam, que façam as reclamações, porque o Ministério Público e a Defensoria vão fazer o discurso de vocês, né? Tenho certeza de uma coisa, se talvez eu tenha mais acertado do que errado no tempo que eu sou promotor de justiça, é por um motivo. Eu sempre vou estar do lado da comunidade. Sempre vou estar do lado da comunidade. Tá? Então, se a comunidade apontar para uma direção, é para lá que o Ministério Público vai, tá? Na promotoria distrital. Tenho certeza que os meninos aqui também diriam mesmo. Tá? Se a comunidade apontar para uma direção e isso atender os interesses da CAEMA, ótimo. Mas se divergir, eu estarei do lado da comunidade. Tá? Outra situação. Mas para que a gente possa defender vocês, é importante que a gente faça um discurso que seja representativo da realidade. Por exemplo, a gente vai estar aqui deslocando a equipe para cá. Vamos supor que só apareça 5 pessoas para reclamar. Aí a gente leva esse discurso para o judiciário, por exemplo, e o juiz pergunta: está tendo problema lá? Quantas pessoas reclamaram? 5. Então isso não é relevante. Está entendendo? Então, assim, para a gente poder defender bem vocês, a gente precisa apurar o que está acontecendo, tá? E para isso é preciso que vocês contribuam conosco. Então, seja nesses dias aqui que eu falei para vocês, e horário, seja na sede da Defensoria, seja na sede do Ministério Público, reclame, tá? Não deixem de reclamar, tá? A gente vai avaliar depois a possibilidade de defendê-los coletivamente, independente da situação individual de cada um. Mas isso a gente não pode se comprometer, a gente vai avaliar, tá? O que eu quero do meu amigo Marco Silva: Marco Silva, tu pode fazer o seguinte compromisso comigo. O que a gente for recebendo de demanda individual, eu vou te mandar, e você, num prazo de, 72 horas, 3 dias, 5 dias, se você pode me dar uma resposta, dizendo: olha, o caso do fulano que o senhor me mandou, eu já refaturei. É possível a gente fechar esse acordo? Com relação à concepção de CAEMA, eu quero deixar para a promotoria aqui, para a defensoria, a gestão da CAEMA, ela tem hoje um compromisso. O compromisso é reestruturar essa empresa. E, de forma alguma, a nossa preocupação está no arrecadar. A nossa preocupação, quando a gente fala em hidrômetro, está só em um: proteger os recursos hídricos. Nossa preocupação é essa. Hoje, nós já temos uma legislação que eu fiz parte dessa luta e tenho felicidade nacionalmente, que é uma legislação que cada empreendimento construído tem que ter um hidrômetro individualizado. Tudo isso com base na necessidade de reduzir os riscos que nós estamos causando para os recursos hídricos. Nós pensamos que a água ela é infinita, e ela não é. Nós temos que ter muita cautela. Então, quando eu falo em hidrometação, minha concepção é essa: a arrecadação, eu digo dentro da empresa. Com a hidrometação, nós vamos diminuir em muitos casos. Muitos casos. Eu tenho muitos amigos. Hoje, a área nobre, que você fala de hidrometar, não tem um lugar da área nobre que não tem hidrômetro. Porque ele mesmo pede. A pessoa que é rica, que sabe que vai pagar menos com o hidrômetro, pode ir Calhau, Coafuma, não tem. Onde é que eu não tenho hidrômetro? É nas áreas periféricas. Isso aí são 240 mil ligação, 80 mil com hidrômetro. E o compromisso aqui, vamos conversar com o Mauro, eu penso que a gente tem que vir atender aqui, toda a demanda que você me enviar, eu envio para a comercial. A diretoria comercial é que trata essa relação. A ajuda da socioambiental vai ser ajudar vocês na dificuldade que tem de identificar vazamento, dessas coisas, e aonde tiver problema de água por odor diferenciado, junto com o Zeca. O Zeca ali é um guerreiro. Falou com o Zeca aqui,
Ele sabe onde tem água, onde não tem, e conhece os problemas daqui. E na segunda-feira eu volto a ter um diálogo com você sobre o posicionamento que a diretoria vai tomar. Eu não queria nem adiantar, mas existe um debate dentro do Conselho que é para resolver o problema dos débitos incobráveis. O que é débitos incobráveis, gente? Uma pessoa pobre que deve 10 mil para a Caema nunca vai pagar. Isso é incobrável. O que nós devemos fazer com eles? Porque também a diretoria não pode simplesmente passar a caneta e renunciar. Tem que ter uma base jurídica que garanta a segurança que amanhã ele não seja penalizado com o processo. Mas esse debate tem dentro, por quê? Porque em São Luís nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com débitos incobráveis. Esses débitos incobráveis da Caema era de 1,6 bilhões, maior do que a dívida da Caema, que era 1,4 bilhão, que agora com o programa do governo Lula e o governador Carlos Brandão conseguiu reduzir uma negociação para 300 e poucos milhões a dívida da Caema. Mas os incobráveis era 1,6 bilhões. Nós já conseguimos reduzir para perto de 1 bilhão, mas ainda está alto, porque uma pessoa que deve a Caema 10 anos e se tornou uma dívida incobrável, deve 5 incobrável. A pessoa que às vezes atrasa a conta, no terceiro mês ela volta a pagar. Só que essa discussão não depende da minha vontade nem do presidente da Caema. Em empresa pública você não tem dono, você tem que fazer as coisas respeitando as normas para evitar processo. Muitas das vezes a gente fica submetido a ser processado, por exemplo, por um ato que foi um ato até para beneficiar o povo, mas se você fez ele, não cumpriu a norma, você termina sendo penalizado, certo? Então podemos fechar dessa forma. Segunda-feira a gente conversa e a gente vem buscar o atendimento ou aqui ou na loja, tá bom? E a tratativa que está tendo, o nosso setor jurídico está acompanhando a discussão com vocês. Eu penso que vai sair um bom acordo, um acordo que vai melhorar a vida tanto da população como da Caema. E quando eu digo melhorar a vida da Caema, não é que a arrecadação vai aumentar, é que nós vamos pagar menos impostos, porque cada fatura que a Caema entrega e não recebe, ela não recebe o dinheiro, mas ela paga o imposto. Pessoal, eu quero pegar esse gancho do acordo com a Caema, que a Defensoria Pública está muito empenhada, o Núcleo de Defesa do Consumidor, por intermédio do Dr. Gustavo, que é o defensor público mais atuante nesse caso, como todos os outros que estão lá integrando o núcleo. Nós estamos muito empenhados em cobrar uma solução que atenda de forma coletiva a comunidade. Assim como a senhora falou que dos 30 dias só tem água 15, há essa possibilidade de um acordo de isenção de débitos até determinada faixa, desconto de 70%, retirada de multas e juros, de certa forma vai contemplar coletivamente o problema que não é só seu, mas de muitas outras pessoas. Então, quero deixar vocês bem, um pouco mais tranquilos, que a Defensoria Pública sempre vai estar do lado de vocês, assim como a Promotoria de Justiça. E eu quero deixar aqui meu agradecimento na pessoa aqui do Dr. Joaquim. Conheço o Dr. Joaquim lá de Imperatriz, quando a gente dividia alguns plantões, quando a gente trabalhava conjuntamente, ele no Ministério Público, eu na Defensoria, em diversas áreas, saúde, criminal, não era, Dr. Joaquim? E uma coisa eu tenho a dizer para vocês, desde que eu encontrei o Joaquim pela primeira vez aqui em São Luís, quando eu vim para cá, removido de Imperatriz para cá, eu não ouço outra palavra que não saneamento na boca desse promotor aqui, viu? Ele é muito preocupado com a questão do saneamento e da resolução dos problemas da comunidade, aqui da distrital em que ele trabalha. E vocês podem confiar que é uma pessoa de excelência aqui. Vocês têm um promotor excelente aqui do lado de vocês. Quero agradecer também ao Gustavo, que é o nosso colega aqui, que todo dia a gente está dividindo os encargos da atribuição da Defensoria e buscando solução cada dia para cada caso individual e coletivo também. E só finalizar, pessoal, essa audiência pública de hoje, que foi capitaneada pelo Ministério Público, ela não tem outra função que não fomentar o acordo
fomentar uma solução definitiva aqui para a cidade operária, certo? Tenham certeza que o comparecimento de cada um de vocês nesse horário aqui de 9h36 da noite é muito mais do que válido. Porque se todo mundo diz assim, 7 horas eu vou embora para minha casa porque eu tenho meus afazeres. Claro, todo mundo tem seus afazeres. Mas o fato de vocês estarem aqui até esse horário legitima cada vez mais o Ministério Público e a Defensoria Pública na defesa de vocês próprios. Tá? Outros encontros haverão. Nós temos aqui alguns compromissos que foram feitos pela CAEMA. São compromissos que não resolvem todo o problema, mas de certa forma já é um indicativo de um caminho que a atual diretoria e a presidência está tomando. A Defensoria Pública está acompanhando e também tomando providências. E, no final das contas, nós adotaremos a providência processual dentro do processo que já existe, que for necessária, esperando que a Justiça também dê o seguimento que vocês tanto esperam, caso a CAEMA não apresente uma proposta de acordo que realmente contemple aquilo que a comunidade merece e precisa. Tá bom, pessoal? Quero agradecer, que todo mundo siga em paz, que tenha um retorno tranquilo para suas casas e estaremos aí na próxima. Boa noite.